Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar o santo culto louvando a Deus com o cântico 67, cântico 67. Jesus, lá entrarei. Quando estiver na glória do Senhor, livre de toda dor, repousarei. Glória a Deus. Agora eu cantei certo, hein? Tá bom, tá valendo então. Vamos cantar o hino 222. Reunidos nós estamos aos teus pés, ó Criador, ansiosos, tuas bênçãos, teu favor.
Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 149. Já é o da oração? Já foi 2? Ixi, hoje está voando. Glória a Deus. Hino 149, 149. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Quem dera todos nós sempre dessemos ouvidos à voz do Senhor, a voz meiga, a voz de amor, de paz, de perdão, que o Senhor entoa, sempre nos convidando para estar debaixo das suas asas, abrigados debaixo da sua proteção. É uma questão de tempo. Nós vamos, com o tempo, aprender a estar mais próximos de Deus. Tenho certeza que Deus nos vai ajudar. Uma coisa é certa, pela dor ou pelo amor, todo homem se chegará a Deus, nem que seja para conhecimento da graça, mas todos ouvirão falar que Jesus Cristo é o Senhor do céu e também da terra. Glória a Deus. Vamos agora, queridos irmãos, orar a Deus e apresentaremos, como fazemos todas as noites, todas as tardes também, todo o povo de Deus nas mãos do Senhor, pedindo a Deus que venha falar com as nossas almas, que venha visitar os nossos corações, que o Senhor possa estar junto de nós, nos ajudando, nos fortalecendo, tocando no nosso coração com a sua mão de misericórdia, a sua mão de libertação, de amor e de paz. Também quero pedir orações para a Irmandade. Agora chegando na igreja, minha rinite atacou de tanta garganta, parece que tem um gato arranhando dentro. Eu não sei se é o trem, aquele trem que eles passam aqui para desinfectar, higienizar. Por causa da Covid, Deus me perdoe, mas desde o ano passado, parece que tem um gato arranhando aqui. É bom que o culto acaba mais rápido, judia menos de vocês. E vamos apresentar toda a Irmandade na mão de Deus, também peço as vossas orações, mas não é nada demais, não. Vocês ainda vou ficar uns 90 dias aqui com vocês ainda, se Deus quiser. E que o Senhor possa essa noite encher nosso coração de fé, encher nosso coração de esperança. Cada dia que passa é um dia mais perto da cura, da vacina, da vida normal, dentro do que for possível. Então é nisso que a gente tem que pensar. Senhor, graça te damos, porque já passou esse ano e tanto para trás. Meu Deus do céu, olha, quando a gente olha esse período do ano, no ano passado, eu não tinha a menor perspectiva de chegar até aqui. Não é questão de medo de morte, ou não só isso, mas a gente não tinha noção de como as coisas se desenrolariam. Mas Deus, que é grande, cheio de bondade e de amor, teve piedade da nossa alma e nos fez chegar até aqui, graças a Deus. E o Senhor que nos trouxe até aqui, nos vai levar até o fim. Então se esforce aí em casa, no trabalho, onde você estiver, se for possível, ore junto de nós, ainda que você não possa se ajoelhar, tampouco reclinar a cabeça. Imagina um motorista reclinar a cabeça agora, não vai ser bom, né? Mas entre em comunhão, pense em Deus, pode ter certeza, Ele está aí do teu ladinho, está juntinho com você. Vamos juntos buscar a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo é o Senhor Jesus, santo e poderoso é o Senhor. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso altíssimo Deus, Criador nosso e Formador nosso também, eis-nos diante da Tua presença, ajoelhados aos Teus pés em oração, para antes de mais nada pedir perdão a Deus pelas nossas muitas faltas, pelas nossas fraquezas, transgressões, pecados que cometemos diante de Ti. E sendo Deus tão bom, tão cheio de misericórdia, nos tem suportado, tem nos tolerado, e tem estendido a sua mão santa em nosso favor, para abençoar, para guardar e para nos fazer prósperos, Senhor, em tudo aquilo que temos necessidade diante da Tua presença. Sabemos que os dias são maus e que muitas coisas se levantam cotidianamente para nos tirar da Tua presença, para nos desanimar, tirar a nossa fé, nos fazer parar nesse caminho santo, mas graça nós te damos, porque em todo tempo o Senhor tem sido nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não tem faltado a palavra, não tem faltado a guia do Teu Espírito, e em tudo, Senhor, nós temos motivo para Te glorificar, para exaltar a Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, queremos Te pedir que abençoe cada vida, cada irmão, cada irmã que está cultuando a Deus junto de nós nessa noite. Que possamos, Senhor, todos unidos, prestar ao Senhor um culto de adoração à Tua santidade, com o nosso coração, Senhor, entregue nas Tuas mãos, o nosso coração voltado para Deus, pois o Senhor é aquele que cuida de nós e nos faz em todo tempo pessoas melhores diante da Sua presença. Visita o nosso coração, Senhor.
Visita a nossa alma, nos liberta das coisas, Senhor, que por algum motivo nos procuram afastar de Ti. E nos prenda na Tua palavra, prenda a nossa atenção, o nosso coração, nas coisas de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Pai de amor, de graça, de perdão e de misericórdia, queira passar em cada casa, na casa de cada família, em cada trabalho, em cada carro, em cada transporte público. Quantos dos nossos irmãos estão sempre em contato conosco, do trabalho, do transporte, das viagens, ó Deus, de outras nações. Ainda hoje falei com a nossa irmã da Espanha. Ó Pai eterno, que nos acompanham, que acompanham o Santo Culto, que ouvem e assistem a Tua santa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Que responsabilidade, Senhor. Das armaduras celestiais, a palavra que Tu mandaste na terça-feira, e nos ajuda, Senhor, a fazer o melhor para a Tua obra. Tomai nas Tuas mãos as famílias enlutadas, aqueles que estão lutando contra alguma enfermidade também, os que estão desempregados, os que estão com problemas nas suas famílias, problemas sentimentais de relacionamento. Ó Senhor, por caridade, ajudai ao Teu povo a superar, a suplantar todo o mal, para que haja também na congregação muitos cânticos e louvores e gratidão ao nosso Deus. Nessa noite, fala conosco através da Tua palavra, pois ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Sem a Tua palavra, nós, Senhor, estamos cegos na escuridão, mas se a Tua palavra nos iluminar, nós andaremos sempre de dia, Senhor, em passos acertados, e que para tudo também com isso glorificar o Teu santo nome. Recebe no céu a nossa humilde oração e todos os pedidos do Teu povo. No nome de Jesus, o Teu santo Filho, que vive e reina eternamente sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 174. 174.
Louvado seja Deus. Passar aos irmãos os recados do nosso dia a dia, que a Irmandade tem ouvido bastante, mas nunca é demais, né? Lembrar, os cultos presenciais já retornaram há algum tempo, estão sendo realizados aos domingos às 10 da manhã e às 18h30, às terças-feiras às 2 horas da tarde, às quartas-feiras, que foi ontem, às 8 da noite, e aos sábados às 10 da manhã, é o culto das nossas irmãs, das mulheres. Estão todas as irmãs convidadas para estarem aqui juntas e nós glorificando a Deus, ou juntas delas, glorificando a Deus. Nossos cultos online, de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde e às 8 da noite, sábados às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite, e aos domingos, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. Então, povo de Deus, só não congrega quem não quer. Tem palavra aí a semana inteira, aqui presencial, online, de todo jeito, o povo de Deus pode se achegar ao Senhor. Reunião de oração, toda segunda-feira às 19 horas, e aos domingos, às 8 da manhã, aula de música. Depois de amanhã, sábado, às 7 horas da noite, nós teremos um ensaio com culto, a gente chama de culto e ensaio, lá em São Lourenço da Serra, lá no bairro dos Carolinos, onde o nosso querido irmão Ricardo, que atende o culto online, atende lá, é cooperador. Que dia que ele está atendendo o culto online? Domingo à tarde? Sexta à tarde e domingo à tarde ele atende aqui o culto online, às 2 da tarde, né? Às 2 da tarde. Então haverá culto com ensaio lá, os músicos, os organistas, estão todos convidados, estaremos todos lá, se Deus assim permitir. E no domingo, dia 4/7, primeiro domingo de julho, às 4 horas da tarde, nós também teremos ensaio aqui na congregação do Alphaville. Como nós teremos o culto às 18h30, então esse é só ensaio mesmo, às 4 da tarde. Pedimos a colaboração da Irmandade com alimentos não perecíveis para os mais necessitados. Deixa Deus te usar, tocar no teu coração, te fazer também contribuir para a obra. Eu tenho certeza que tudo que você fizer de bom grado, o Espírito Santo vai te retribuir com muitas bênçãos no céu. Veio no culto, traga alimentos não perecíveis. A obra de Deus precisa muito da sua ajuda e os nossos irmãos também. Acho que de aviso tá bom, né, Brunão? Avisamos bem, né? Vamos achar um hino aqui, um dos hinos, bem bonito. Quer pedir um hino, Bruno? Ah, você não tem a lista aí, né? Ah, abre aí, o que você abrir tá valendo, vai. Agora ele é irmão, tem que ficar deixando ele pedir os hinos. Vê se pode, irmão. Qual que é? 360. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Irmãos, o irmão Bruno Bechir vai pôr aí para vocês os dados bancários aqui da CCA, para mandar de continuar nos ajudando com as ofertas, com as coletas, com o atendimento da obra de Deus. Como disse aos irmãos, essa semana a gente teve que dar uma pausa na reforma do bairro do Limão, porque tinha umas outras prioridades para serem sanadas. Então, na próxima semana a gente quer retomar para acabar rapidinho a igreja. Então, pedimos, em nome de Jesus, vocês estão vendo que essa semana eu estou falando muito de coleta. E pela obra de Deus eu vou falar sempre que for preciso. Nós temos muitas necessidades para atender e falamos com a Irmandade. Cada um faz conforme Deus põe no coração, tá bom? Se Deus prepara, vai ser muito bem-vindo. Banco Bradesco, agência 1382, conta 037-5530, dígito 4. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix, que é muito mais fácil, é alfaville, com ph e 2 L's, @ccacristã.org.br. Alfaville, @ccacristã.org.br. Ajudem, irmãos, em nome de Jesus, a gente terminar a reforma dessa congregação. Vocês vão ver que linda que ela está ficando. Nós vamos fazer a transmissão dos cultos e lá a Irmandade vai poder acompanhar, vai ver que bênção que vai ficar. Falta pouco. Do que nós já vencemos, falta pouco, que Deus nos vai ajudar, vai pôr a sua mão, vai fazer prosperar em nome do Senhor Jesus, tenho certeza. Vamos lá, Brunão, fazer oração para agradecer as ofertas? Senhor, agradecidos nós te somos pelo amor, pelo empenho do teu povo para com a tua obra. Tenho recebido diversas mensagens dos irmãos e das irmãs, até de fora do país, se empenhando, ajudando, contribuindo para que nós consigamos, Senhor, alcançar os nossos objetivos, o melhor para a tua obra. Em nome de Jesus, retribui com muitas bênçãos. As minhas mãos não podem alcançar o teu povo, mas a tua mão pode. Que o teu povo seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor, muita bênção, muita prosperidade da parte de Deus. É o que nós te pedimos por Jesus, nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Glórias a Deus, glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler, queridos irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. São 4 versículos só. Do 34 ao 38. Tá no jeito? Tá ligeirão, hein, Brunão? Porque você batizou, você ficou mais ligeiro, hein? Agora só falta nós pôr ele para pregar, né, Irmandade? O que vocês acham? Fala aí nos comentários. Imagina o irmão Bruno aqui de terno e gravata, com essa desenvoltura que ele tem. A gente tem vergonha até da sombra. Mas Deus pode mudar, não é verdade? Deus é Deus. Vamos lá? Marcos 8, versículo 34, onde diz: cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?
Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos, é uma palavra muito, muito bonita, palavras do Senhor Jesus, num dos seus discursos. Você vê que diz aqui, chamando a si a multidão. Então o Senhor falou, vem cá, deixa eu falar com vocês. Chamou o povo para perto dele. E falar uma coisa que ninguém lembra. Todo mundo diz que quer servir a Deus, mas ninguém lembra. Primeira coisa é que se alguém quiser vir após mim, disse ele, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente conhece a Jesus, quando a gente se dá ao Evangelho, se entrega nas mãos de Deus, toda essa história que a gente já conhece, de conversão, de crença, de fé, a gente esquece de um detalhezinho pequeno, mas importante, que ser crente, servir a Deus, não te eximirá de passar problemas e dificuldades. Então a primeira coisa que a pessoa quer fazer é largar a cruz. Então a pergunta é, você quer servir a Deus ou você quer largar a sua cruz? Porque muitos usam o subterfúgio de servir a Deus, mas a intenção real é fugir dos problemas. Eu não vou na igreja porque eu sirvo a Deus, eu vou na igreja porque eu quero um carro, porque eu quero um casamento, porque eu quero uma casa. Tem igreja por aí que só prega bens materiais. Não se ouve falar de salvação. Deus nos livre de julgar quem quer que seja. E o povo, empinhoca de gente. Porque o povo também não está preocupado com salvação. Uma coisa engraçada, porque quando vem um infarto, vem um derrame, vem um câncer, Deus o livre e guarde, uma morte na família, vem essa pandemia, a turma fica meio desesperada. Mas ainda assim, o povo veio a Deus pela salvação, ou pela cura, pela libertação, pelo bem material, para alcançar seus objetivos, para terminar a faculdade. Então, primeiro de tudo, o Senhor quer saber, cadê a sua cruz? Rodrigo, cadê a sua cruz? Está carregando ela? Porque não é só seguir o mestre, é levar os seus problemas junto de si. E haverão muitos, viu, irmãos? Muito, 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 muito mesmo. Oh, meu Deus do céu, de todas as maneiras possíveis. Probleminha, problemão, dificuldadezinha, dificuldadezona. Ninguém vai escapar. E aí que dá o crack. É aí que dá, como diz a minha tia Inês, um beijão para ela que deve estar assistindo aí, é aí que dá o curtico, siricutico. É quando eu não compreendo isso. Eu adoeço, bato o carro, perco o emprego, tenho problema na família e falo, mas eu sirvo a Deus. E agora? Como é que vai ser? Ah, mas eu sou perseguido porque eu sirvo a Deus, mas Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Tiago foi esfolado vivo. João foi degolado, Paulo foi degolado, Cristo crucificado. Você não está sozinho. Ou vocês acham, ou nós achamos que a missão de Cristo foi flores e nuvens de algodão. Dor, sofrimento, perseguição, enfim, indiferença, calúnia das mais diversas. Uma missão muito árdua. Então, para que a fé funcione dentro dos nossos corações, você vai ter que entender isso. Há algumas igrejas que eu não tenho propriedade para falar, eu sei assim por uma sombra, de ouvir falar muito vagamente. Mas eu sei que há algumas igrejas, inclusive evangélicas, a igreja católica acho que já tem isso, que é a catequese. Mas eu acho, tá? Não tenho certeza, a Irmandade me corrija aí. Acho que a grande maioria das igrejas evangélicas fazem curso de batismo. Acho que a IBM aqui da Alphaville faz, acho que a presbiteriana deve fazer, tá aí os irmãos presbiterianos que sempre acompanham nossos cultos. Gente, se vocês soubessem como isso é bom, como isso vai ajudar lá na frente, a pessoa compreender a fé. Você entende o que é a fé? Vamos conversar sobre fé? Vamos conversar sobre Deus? Quem que é Deus? Deus é o Pai que está no céu. Não, mas vamos falar sobre a pessoa de Deus. O irmão Cosmo estava dando curso, a aula esses dias sobre a pessoa de Deus. Se vocês procurarem nas sextas-feiras passadas aí, teve uma pausinha por causa da restrição
da Covid, mas ele estava falando sobre a pessoa de Deus. Eu, particularmente, aprendi muito. Ele falou um montão, aliás, 90% das coisas que ele falou eu não sabia. Então, quando você começa a entender como é a fé é um propulsor, é um combustível, a fé é um impulso, é alguma coisa, é um incentivo que nos leva ao divino, nos leva às coisas espirituais. A fé, ela é subjetiva, ela não é tangível, não dá para você pegar fé, não dá para você pegar 200 ml de fé ou 200 quilos de fé, não é? E aí quando você mistura isso com as coisas materiais, vira uma bagunça. Por exemplo, você quer ver? Vem uma palavra, você está doente, tem um parente seu doente, seu pai doente, e vem uma palavra e Deus diz, vou libertar ele. O que você pensa? Amanhã ele está jogando bola. Aí amanhã ele morre. Aí, que bagunça. Que Deus é esse? Que falou que ia libertar meu pai e não libertou. Mas não libertou? Vê se ele está com dor mais. Agora, é óbvio que nós temos as nossas expectativas, as nossas esperanças, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente projeta. E quando eu não compreendo a fé, eu não sou feliz como cristão. Primeiro, nós não servimos a Deus por medo de ir para o inferno. Não, eu vou ficar aqui, porque senão eu vou para o inferno. Não. Senhor, eu vou ficar aqui firme na tua presença, porque eu desejo ardentemente morar no céu. É completamente diferente, irmão. Parece a mesma coisa, mas é diferente. O motivo, o que te move, o que te incentiva, o que te faz querer estar na presença de Deus é diferente. Eu não estou por medo, eu estou por desejo, eu estou me lançando por um propósito. Eu não estou na presença de Deus fugindo de um propósito, que é o da perdição, que é o propósito do diabo para as nossas vidas, para as nossas almas. Então aqui o Senhor dizia, olha, quer me seguir? Pega seus problemas, seus medos, seus anseios, não dá para se livrar deles, e vem. Nós vamos junto conseguir superar um após o outro. A palavra, a instrução, a fé, a dedicação, a entrega na presença de Deus vai te levar a um estado de espírito elevado, de maneira que cumprir-se ao louvor. Se ele fizer, ele é Deus. E se não fizer, ele continua sendo Deus. Não pode ser um Deus de conveniência. Só é Deus enquanto ele faz o que eu quero. Depois, se não é o que eu quero, não é Deus. Aí não vai funcionar. Sabe aquele amigo que só vem a você quando está precisando? Você não fica chateado? Ou seja, eu só sirvo quando ele tem necessidade. Mas quando não tem, eu sou invisível. O princípio é o mesmo. Agora, não quer dizer que ainda que nós hajamos assim, que façamos assim, o Senhor vai te dizer, você só vem até mim quando você precisa. Agora também não vou fazer nunca. Porque a palavra diz que Deus nunca despedirá nenhum dos seus filhos vazios. Nunca. Só que nunca vai funcionar a sua fé. O Senhor vai estar sempre aqui. A palavra vai estar sempre aqui. A misericórdia vai estar sempre aqui. A benignidade do Senhor dura para sempre, diz a palavra. Mas você não vai ter aquela completude da graça de Deus em você. Você não vai ser um crente completo. De olhar para os seus problemas, olhar para as suas chagas e dizer, Senhor, queria tanto que curasse, mas ainda não dá, deixa eu pôr um mertiolate aqui, até que cura então. Né? Um polvidine, que é aquele vermelhão, que é mercúrio. Entendeu? E se isso não tiver entranhado no nosso coração, você não vai parar na Assembleia, não vai parar na CCB, não vai parar na Católica, você não vai parar em canto, você vai parar no inferno. Você não vai conseguir se firmar. Você não vai conseguir entender a graça de Deus na sua totalidade, em tudo aquilo que ela representa para você, ou o que ela deveria representar para você. Então essa noite o Senhor te diz, aonde está a tua cruz? Como é que está? Você conseguiu se livrar dela, irmão Rodrigo? Sai uma, vem outra. É igual onda no mar. Somos todos iguais. É assim mesmo. Sai uma, vem outra. Sai um problema, vem outro. Não acaba um dia, não vem outro. Não acaba um ano, não vem outro. Assim é a vida. Viver é um desafio constante. Nós estamos chegando ao momento de não viver, de sobreviver, de subsistir.
Nós estamos caminhando por um funil. Nós não estamos caminhando para portas abertas. A palavra é muito clara em dizer que nós estamos caminhando para o caminho estreito. As portas estreitas. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. E larga é a porta, e aberta é a porta, bem grande, e larga o caminho que conduz à perdição. Como que vai ser? Irmãos, a grandeza, o segredo, a fórmula da sorte, da alegria, da realização como cristão na vida de qualquer ser humano, não está em saber lidar com os ganhos, com as vitórias, com os êxitos. Está em saber lidar com as perdas, com as quedas, com o choro, com o não. Pode olhar em toda a sua vida, o não te fará crescer muito mais do que o sim. Isso acontece com os nossos filhos. Isso acontece com os nossos filhos. Os irmãos vejam que às vezes eles vêm pedir alguma coisa, eu já falei isso aqui para os irmãos, isso foi no ano passado. Seja o que for, é um videogame, é uma roupa diferente, primeiro de tudo é não. Não. Em qualquer, com dinheiro, sem dinheiro, igual tio Patinha nadando em rio de dinheiro, não. Primeiro não. Porém, nós vamos ver, Deus vai preparar. Posso ter o dinheiro na hora para comprar. No outro dia a gente compra. Se for isso. Tiver que acontecer isso. Porque o que vem fácil, como é que vai? Vai fácil. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Falei esses dias aqui, né? Num dos cultos. Vem muito fácil. Mas quem vem depois sofre. E a graça de Deus. O reino dos céus é tomado à força, diz a palavra. Com empenho, com dedicação, com choro, renunciando-nos a nós mesmos, a nossa vontade, a nossa criação, nosso gênio, nossa personalidade. Quem vem para a presença de Deus não tem vontade, não tem querer, não tem gênio. E eu tenho sangue de índio, eu tenho sangue de alemão, eu tenho sangue de paraibano. Irmão, bem-aventurado que tem o sangue de Jesus. É esse sangue que você tem que ter. E a cruz, os problemas que ela representa também, o que a cruz representou para Cristo? Dor, sofrimento, vergonha, humilhação, pelo menos. Era um processo que havia de passar. E ele disse, vocês têm a sua cruz também. Eu tive a minha e vocês têm a sua. Glória ao nome santo do Senhor. E só vai vencer se você aprender a carregar a sua cruz, aprender a carregá-la nas suas costas, no lombo, dizendo, Senhor, ajuda-me, Senhor, fortalece-me. Porque se nós viemos aqui pregar para a Irmandade, que a tua vida vai ser toda cor-de-rosa, que vai ser tudo maravilhoso, nós vamos decepcionar vocês. Nós vamos criar uma fé que não é verdadeira. Nós vamos criar uma fé que não produzirá salvação. Rodrigo, mas eu sirvo a Deus. Olha só que absurdo, ouça isso aqui. Mas eu sirvo a Deus e estou com o nome sujo. Mas eu sou fiel a Deus, estou com a prestação do carro atrasada. Rodrigo, eu sou fiel a Deus, estou desempregado. Rodrigo, eu sou fiel a Deus, as coisas estão apertadas aqui em casa. E tem outro que é satanista. E tem carro, tem casa, as coisas não estão apertadas, tem dinheiro. E agora? Vão tudo servir ao diabo, então? O que você está semeando é para agora ou é para a vida eterna? Porque o satanista vai para o inferno. E você vai para onde? Se você é fiel a Deus, como está dizendo, se você ama a Deus, como está dizendo, se você está na presença de Deus, como está dizendo, para onde você vai? Ah, para o céu. Ah, então a fé é para produzir salvação. Você está reclamando do quê? É assim mesmo. A vida inteira você passou necessidade? A vida inteira você está com o nome sujo? A vida inteira você está devendo? A vida inteira você está desempregado? Não, irmão Rodrigo, essa pandemia aí pegou você e 220 milhões de brasileiros. O mundo, o Bruno ainda falou ali, o mundo todo. Puxa vida, meu irmão. E aquele mendigo lá embaixo da ponte, perto da sua casa, será que ele não teme a Deus? Glória ao nome do Senhor.
Será que ele também não crê em Deus? Por isso ele está naquela situação? A palavra diz que o mal vem aos bons e os maus, o problema, a dificuldade vem a todos. Você não pode ter a sua vida amparada, estribada na vida do outro. A palavra diz, bem-aventurado aquele que não olha nem para a esquerda, nem para a direita. É para Cristo. E as suas dificuldades serão vencidas. Deus não vai fazer brotar dinheiro no fundo da tua casa, mas Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar uma inspiração, Deus vai te levar num lugar, vai pôr alguém no teu caminho, vai te encaminhar para alguma coisa, para que as coisas aconteçam, você alcance aquilo que você precisa. Mas o propósito da fé é a salvação. Salvação, 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 salvação. O Senhor temendo isso, porque ele já sabia que alguém ia deturpar esse livro santo aqui. Se alguém vos apresentar outra graça além daquela que está proposta, o apóstolo São Paulo disse, seja anátema entre vós, maldição, digno de não ser ouvido. Porque alguns vêm e dizem, olha aqui, ó, esse texto aqui, ó, diz que você tem que ter o carro de não sei das quantas, e papará, você vai andar com dente de ouro, papapá. E falei, e onde que ele vai falar aqui do céu? Porque isso aí tudo o fogo vai queimar. Mas, de verdade, com sinceridade, nós pensamos nisso? Eu penso nisso? Você tem pensado nisso? A gente sabe que não. A gente sabe que não. Mas se nós entregarmos o nosso coração ao Senhor por essa palavra, dizer, Senhor, a conversão, irmãos, ouça isso aqui, acho que vocês nunca ouviram, mas Deus dá autoridade para pregar isso. A conversão do homem, da mulher, começa aqui, ó, na razão, na mente, compreender, conceber, entender Cristo e dizer, esse negócio de fé aí é salvação. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como o povo no passado, nessa época, não tinha noção do que era salvação, porque não havia nenhuma história pregressa sobre salvação, o que Jesus tinha que fazer para mostrar para eles o poder que havia nele? Curava, multiplicava, ressuscitava, parava a tempestade, expulsava os demônios. Era a única maneira de causar um impacto e dizer para eles, ó para você ver como é que eu posso fazer. Mas você não. Você tem 2000 anos de história aí para trás, eu tenho 2000 anos de história aí para trás, tem os nossos antepassados, tem as experiências espirituais que nós passamos com a nossa vida, as manifestações espirituais, nós temos num passado, como buscar no passado e comprovar a nossa fé, afirmar e reafirmar a nossa fé. Assim como a nossa história e o nosso testemunho servirão de firmamento, servirão de firmeza, de base para aqueles que virão depois de nós. Para os filhos, para os amigos, para as gerações vindouras e futuras. Esse é o propósito da fé. Salvação. E o Senhor diz a todos nós por essa palavra. Eu quero derramar a salvação sobre a minha igreja. Glória ao nome do Senhor. E se tua cruz está pesada, não temas, não a deixe. Eu te ajudarei a carregá-la, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu te ajudarei a carregar a tua cruz. Eu te ajudarei a chegar até o fim desta tua batalha. Glória a Jesus. Então não temas, tendo fé, crendo na salvação. Todas as coisas são possíveis ao que crê, irmão. Como pode uma pessoa ter tanta firmeza para as coisas materiais, tanta esperança nas coisas dessa vida e não ter nenhuma esperança na salvação? O que a palavra está produzindo nessa pessoa? Nada. Então, com a tua mente, compreenda o que a palavra te diz e com o teu coração absorva toda a energia, bendito seja Deus, toda a força, toda a glória dessa palavra. E o Senhor te diz, tu serás forte, indestrutível, e poderás dizer o que sempre disse o apóstolo São Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, oremos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, voltamos aos teus pés para agradecer pelo culto, pela tua boa preparação para conosco, onde o Senhor nos tem ajudado e colocado o teu povo com atenção para ouvir a tua santa e bendita palavra. Permita, Deus, que nós tenhamos entendido, Senhor, as tuas palavras, o teu intento para as nossas vidas, e que não venhamos endurecer jamais o nosso coração, mas crer sempre na salvação das nossas almas, esperando a redenção, a saber, a coroa da vida eterna. Dá-nos uma noite de paz e despeça-nos também na paz de Deus, sempre remoendo, sempre meditando no conselho precioso da tua palavra. Damos gratidão a Deus de toda a nossa alma, em nome de Jesus que vive eternamente. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos despedir com o cântico 53. 53. Mas tem uma passação de liquitop aqui, né, Brunão? Acho que os ricos estão tudo saindo viajar. Está procurando o Lázaro, o Brunão está falando. Estão procurando o Lázaro aqui no Residencial 1.
Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a consolação do Espírito Santo e a palavra estejam dentro dos nossos corações. Amém.